pensar que o Thiago é um paciente, tá? Que ele não levanta acima de 90 graus. Ele levanta até aqui e desce. Sim? E eu quero que ele suba mais. Ele tem déficit flexor de ombro. Isso não importa de que patologia que é. Né? Só que ele tem essa situação de que o ombro não flete acima dos 90 graus. Então eu poderia fazer o seguinte: o Thiago flete até 90 graus, que é o que ele consegue, certo? E aonde ele parou, eu vou resistir. Então vai lá, Thiago, força para cima. Força, 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 força. E agora ele iria por esse efeito pós-descarga. Vamos ver se eu curto Hã? se eu curto certo, porque não Você já pergunta. Não é por causa da gravidade que a gente está fazendo cair o braço? Não, eu acho que ativa Iria mas subir não vai igualmente. rápido. Parece alguém. Iria igual subir se eu fizesse com ele sentado. Vamos sentado. Já volto pra ti, tá? Ele não levanta. É mesmo? Tá bom. Ele não levanta acima de 90, né? Eu posso parar ele aqui e fazer a força. Tá? Ele não vai fazer essa resposta, né? O que vai acontecer? Ele só na hora que eu botei essa irradiação mantida, ele vai conseguir um pouquinho mais e vai ficar aqui. Tá? Por que eu botei ele deitado? Porque daí eu conseguiria, vai lá, Thiago, eu conseguiria esse efeito pós-descarga sobre a gravidade, tá? Então aqui, ó, tô lá nos 90 graus, força, ele iria aquele pouquinho, né? Depois vai entrar mais uma excêntrica para controlar a queda, mas ele teria a percepção do resto. A evolução seria o sentado. Aqui eu tô começando. Então essa aqui seria a primeira sessão para ele habituar o gesto, para ele aprender. Depois ele teria que implementar isso no sentado. Que era o que a gente estava falando no início da aula. Que tem que ter uma prova funcional. Então, onde é que ele tem a deficiência? No sentado e levantar. Então, isso seria uma prova, seria um meio de teste, seria um meio de trabalhar. É o que eu quero, levantar o braço contra a gravidade. Mas aqui eu coloquei para ele ter um início, uma saída, imitaria o efeito pós-descarga. Poderia ser para um quadríceps que não estende, né? Não totalmente. Ou até mesmo para um encurtamento. Por exemplo, ele tem um encurtamento inflexo porque ele é um cadeirante e eu quero ganhar maior extensão. Então eu poderia fazer o efeito pós-descarga solicitando que ele faça uma força grande, né, para estender os joelhos. Tá, mas isso aí é uma força de quadríceps? É uma força de quadríceps. Estou solicitando que ele faça a extensão do joelho. Tá, mas tu não quer que ele faça sentado contra a gravidade? É o que eu quero, é onde a gente vai chegar e é onde eu também vou aplicar isso. Mas eu vou iniciar numa posição que está a favor da gravidade de força máxima. É. Inicialmente, então, é sempre utilizando exercícios que utilizem a gravidade, a ação de gravidade, participação sentada. Então. Isso facilitaria mais, tá? Mas se tu quiseres insistir naquele sentado, quiseres insistir nesse aqui, o cabo aqui não diz que não. E a força máxima é força máxima naquele ponto onde ele não tem a força mantida. É o isométrico. Até que tu sente que ele começa a perder a força. Aí tu tem que parar, porque senão vai dar um efeito contrário, né? Aí vai dar fadiga. Tá? Tanto que se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai ter alguns colegas que vão levantar e outros que não vão mais sair do lugar. Porque daí fadigou. Então essa imposição de resistência é uma resistência que se não é a máxima, é a mais próxima da máxima, mantida. Tá, mas mantida por quanto tempo? Se ele consegue manter e apresentar esse ganho, então tu vai manter mais tempo. Mas se tu mal faz e ele já fadiga, então tu vai ter que manter por pouco tempo. Sim? Foi? O quê?